Olá, eu sou André de Azevedo e você está a partir de agora com o programa Ponto de Vista. O programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, temos a intenção de discutir situações de modo interdisciplinar. E hoje o nosso tema de conversa, o nosso ponto de vista, é sobre a internet e sua influência no nosso cotidiano. Para isso eu convido os meus ilustres professores aqui, acadêmico também, o professor Rodrigo Oliva, que é professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Unipar, o Walter Quevedo, que é acadêmico do curso, terceiro ano do curso de Publicidade e Propaganda, e o professor Tiago, também professor do curso. Sejam muito bem-vindos a esse espaço democrático que tem essa intenção de a gente trocar alguns pontos de vista, algumas análises. E no caso hoje, sobre a internet. Professor Tiago, para a gente começar a calibrar a discussão nossa da internet, é possível falar de um processo histórico da internet? Como é que surgiu essa grande ferramenta que hoje nos auxilia na compreensão do mundo e cria mundos também? É muito importante, eu acho que essa sua pergunta, André, porque a internet ela entrou na vida da população de uma forma repentina e ninguém parou para analisar como ela surgiu, né? Como ela realmente foi cair na sociedade, né? E hoje é quase impossível essa internet. Hoje é quase ou é impossível mesmo? Não, eu não vou falar que é totalmente independente, né? Tem pessoas ainda que conseguem, né? Mas alguns heróis da resistência. Mas acho que o mundo, a informação corre muito mais fácil, a comunicação, enfim. A internet é um dos meios que veio para realmente fazer a diferença, né? Alguns estudiosos até falam que como seria a revolução industrial, né, dessa nova era, né? Então seria um marco como se fosse isso, né? Porque realmente, além dessa questão do conhecimento, velocidade de comunicação, enfim, né? Realmente mudou tudo. E é a tendência, né? Como já é realidade, né? Você disse que basicamente foi, entre aspas, de repente que surgiu. Como é que foi esse de repente da internet? Na realidade, a internet, assim, digamos, o pai ou o avô da internet, ele surgiu como a ARPANET, né? Que na realidade, inicialmente, são os militares norte-americanos na época da Guerra Fria, que criaram um sistema de comunicação entre vários pontos, né? Com medo de alguma invasão soviética, e um desses pontos fosse tomado, a comunicação entre os outros pontos ainda continuaria, né? Então a internet ela surgiu dessa forma, né? E que é o que a gente chama de rede mesmo, né? Ela foi uma rede de contatos. Como a Guerra Fria, assim, ela acabou sem tendo realmente um conflito, né? A população, então, começou a exigir, principalmente através das universidades, e a internet, então essa rede, ela começou a ser também passada pelas universidades. Então as universidades norte-americanas começaram a trocar esses documentos. Elas foram responsáveis, as universidades, para proliferar esse processo. Isso. Tem uma linha assim digamos, revolucionários norte-americanos que eles faz muito tempo eles lutam pela tecnologia ser distribuída pela população, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o GPS, né? Então a população norte-americana ela paga um imposto que ajuda no desenvolvimento, cientistas descobrirem, né? E aí o governo cria, joga para os militares e não está passando isso para a população, né? Como foi o GPS. Então o GPS era o uso militar, a população reivindicou, não. A gente quer ter essa tecnologia, a gente paga para isso, né? E no caso da internet também teve algumas revoluções, assim, para assim, poxa, a gente tem toda essa estrutura já paga, já funcionando, e a gente não vai poder usar, então foi liberado inicialmente para as universidades. E a partir das universidades, que daí, antigamente, para você ter novos estudos, né, novos artigos, era só em congressos, né? Então tinha o congresso, que era a reunião aí você discutia novos artigos, assuntos, enfim, novas teses, né? E a internet, na parte da universidade, ela veio nesse sentido, então, também do conhecimento ser transferido mais rapidamente, né? Então, assim, resumindo, a partir da universidade, realmente foi... Ganhou o mundo. Ganhou o mundo, né? Foi espalhado, também teve alguns casos também, alguns pais e avós também da internet na França, também, que são alguns outros projetos paralelos, que somados deram realmente a internet para o mundo inteiro. Então, a internet realmente hoje não tem uma pátria, né? Ela existe no mundo todo, e independente se nos Estados Unidos cair a internet, aqui possivelmente continua.
Walter, você que é acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda, para ti a internet é uma ferramenta de estudo, mas ao mesmo tempo ela se transforma num objeto de estudo também para você no teu curso, né? Como é que você analisa a tua relação como usuário da internet e também como alguém que se dedica a estudar a internet? É até meio difícil de mensurar, assim, né? Porque é uma coisa que a gente está habituado a usar todo dia e no nosso caso, assim, como a gente fala de comunicação, trabalha com comunicação, é essencial que a gente esteja a par de tudo o que está acontecendo. A internet, assim, ela começou meio que como um auxiliar, assim, uma ferramenta para o pessoal de comunicação. E hoje, às vezes, ela é a principal fonte, né? Então, mudou bastante. E seja no meio acadêmico ou no meio profissional, assim, ter a internet ali como auxílio é mais ou menos quase que uma base, né? Igual a gente estava falando como é que seria se não tivesse internet. Eu não conseguiria mensurar, assim, não consigo mensurar, assim, porque apesar de eu nascer ali em 92 e vir caminhando junto com o crescimento, a expansão desse setor, dessa novidade, assim, eu já peguei uma fase que o pessoal já vivia com a internet. Então, é difícil de mensurar mesmo. E seja para pessoal de comunicação ou para qualquer outra área, assim, se não tivesse internet hoje, eu não consigo imaginar como é que ia ser. Professor Rodrigo, sem querer dizer que nós somos os mais velhos no debate aqui, mas com certeza você e eu, a gente teve uma fase de estudo sem internet. Justamente. E de repente a gente caiu nesse boom da internet, como falou o Walter, que é quase impossível pensar, estudar ou pesquisar sem. Como é que você analisa isso, essas duas fases? Na hora que ele falou, já veio na minha cabeça isso. Porque é interessante, né? Eu particularmente estava na faculdade, entrei na faculdade, eu não tinha internet. Eu também, fui usar a internet no último ano de graduação. Eu também, então assim, nós tivemos que aprender a mexer com ela, né? Eles também aprenderam, mas eles já, de certa forma, já nasceram nesse... envoltos, né, na situação. Nesse mundo. E eu lembro assim que quando, pra gente que estava na faculdade, quando apareceu o www, assim, e estava anunciando, era muita novidade. O e-mail foi uma novidade. Né? Assim, hoje o e-mail já nem existe mais. Ele é uma ferramenta, mas ele já não tem aquela, né, aquela dimensão que tinha quando iniciou em termos de comunicação. Então, assim, é uma revolução, né, que está em processo, né, como o Thiago falou. Porém, o que eu percebo é que a gente chega num limite assim que a comunicação, ela de certa forma, ela não para. Né? Então assim, por mais que pareça que é uma novidade que vem sempre com uma outra novidade. Ela então, se reinventa. Por mais que o Walter esteja, né, um rapaz e tal, está na faculdade e a internet está dentro desse processo, hoje a gente, dentro da própria internet, a gente já vê coisas que já estão avançando, que quando eu estava na faculdade, há 17 anos, não se pensava. Então, assim, era uma novidade e aí vai surgindo novidade em cima de novidade. Né? Mas, assim, o que é mais interessante, talvez a gente vai discutir isso, é a comunicação, né? O poder da comunicação e como a comunicação é fantástica, desde a época das cavernas até hoje, como ela se reinventa. Mas o processo ainda é o mesmo. Então, você já deu o gancho para o nosso próximo bloco, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e vamos voltar já com essa ideia, né? A comunicação que se estabelece a partir da internet e as relações criadas. Não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Ponto de Vista.